Olá pessoal, boa noite. É com prazer que a gente, daqui a alguns minutos, nós vamos começar mais uma live do GPEA, não é? E hoje à noite nós teremos como tema o IFRN de Ipanguaçu e a construção do conhecimento agroecológico, não é? E para fazer essa conversa nossa sobre essa temática, sobre o conhecimento agroecológico e o papel das instituições de ensino, nós teremos, não é, para fazer esse diálogo com o GPEA, o professor José Geraldo Bezerra Galvão Júnior, não é, que atualmente assume o cargo de diretor dessa instituição do IFRN do campus de Ipanguaçu, zootecnista, não é, com mestrado em produção animal e doutorado em ciências animais, né? Inclusive uma parte do doutorado, né, um sanduíche foi feito nos Estados Unidos trabalhando essa temática da produção animal orgânica, né? Então essa foi mais um ponto de interesse do GPEA em convidar o professor Geraldo, né? Além de ser atualmente diretor de uma instituição que tem na agroecologia um dos seus pilares, também tem uma formação na pós-graduação nessa área de produção orgânica, né, que tem muita relação com, vamos dizer, com as temáticas que o GPEA trabalha. Então nós vamos convidar o professor Geraldo, não é, para integrar a nossa live. Só um momentinho, tô convidando o professor Geraldo. Opa, o professor Geraldo já está com a gente. Professor, muito boa noite. Prazer. E já antecipadamente agradecendo a sua disposição em fazer essa conversa com a gente, não é? Eu acho que vai ser extremamente interessante, não é? Enfim, esse diálogo, não é? Então, eu já fiz uma apresentação de entrada, não é, do professor Geraldo, não é? Enfim, é zootecnista, tem mestrado em produção animal, doutorado em ciências animais, e eu acho que ao longo da live ele vai poder expor um pouco mais enfim, o seu processo de formação, não é? Quais são as temáticas que vem trabalhando atualmente, e também, né, o professor Geraldo tem a função de diretor do campus de Ipanguaçu, não é? Assim, eu queria, assim, como o GPEA tem, eu não diria nem seguidores, mas tem, vamos dizer assim, interlocutores, né, de outros estados, né? Então é muito importante, né, assim, a gente localizar, né, e o IFRN de Ipanguaçu fica na cidade de Ipanguaçu, que fica na região do Vale do Açu. Acho que o professor vai poder explicar um pouco mais essa localização do IF, e também, né, desde a sua origem, tem na agroecologia, não é, um dos seus pilares de ensino, pesquisa e extensão. Então, o que assim motivou, né, nós do GPEA a fazer essa atividade tanto pela formação específica do professor Geraldo, nessa parte da zootecnia, da produção animal,
vamos dizer assim, da produção orgânica, não é, como também essa função que ele está exercendo atualmente como diretor, né, do IF de Panguaçu. Então, para a gente, assim, é uma alegria enorme. Eu fiquei, professor Geraldo, muito pensando, assim, inicialmente, a gente tem a praxe, né, de fazer um certo roteiro para conduzir a nossa live. Quando eu estava pensando esses pontos eu pensei em duas pessoas, né, que nos deixaram recentemente. Eu queria, de certa forma, fazer a homenagem, né, dessa live. Um é o Francisco Caporal, né, que foi uma referência extremamente importante para a agroecologia. Inclusive, eu acho que a criação dos IFs de agroecologia tem muito assim, a contribuição de Caporal, né, e também do professor Fernando Bastos, né, que era professor aqui da UFRN, né, que trabalhou desde o seu processo de vida profissional, de estudante, de economia, nessa parte do rural, com a agricultura familiar, com as instituições que trabalhavam com o meio rural e com a agricultura familiar, que também nos deixou recentemente. Então, eu queria, né, em nome do GPEA, né, fazer essa homenagem, né, essas duas referências, né, estudiosas muito importantes para a agroecologia, para a agricultura familiar, enfim, inclusive para o ensino. Então, feito essas considerações e homenagem, a gente, né, passaria inicialmente para o professor Geraldo, para ele expor um pouco assim, a linha do tempo da sua formação, né, onde fez graduação, como foi o processo do mestrado, doutorado, né, esse sanduíche nos Estados Unidos, enfim, um pouco esse processo da sua formação. Perfeito, Sr. Joaquim. Boa noite, primeiramente. Está me ouvindo bem? Estou perfeitamente, está ótimo. Excelente. Gostaria de dar uma boa noite também a todos que estão nos acompanhando aqui na live e agradecer ao GPE pelo convite também. Eu não conheci o professor Joaquim pessoalmente, mas em uma ação que estivemos no município de Mossoró, há mais ou menos um mês e meio, tive a oportunidade de ter esse contato, intermediado pelo professor Paulo Sidney, que também é entusiasta da agroecologia e é professor aqui do nosso campus, inclusive está aqui acompanhando, eu vi quando ele entrou. Vi também que temos aqui alunos, ex-alunos nossos também, deixo um abraço aos nossos agroecólogos, e acabou de entrar uma ex-aluna nossa aqui, agroecóloga também, que está cursando zootecnia na UFES. Então, são muitos alunos já, que já passaram por aqui e estão seguindo essa carreira acadêmica e profissional, e isso deixa a gente animado e já é um ponto de pauta desse debate que estamos fazendo aqui hoje. Eu vou iniciar falando um pouco da minha trajetória até o momento, trajetória que ela se entrelaça entre o pessoal e o acadêmico profissional. Eu sou natural de Acari, na região do Seridó, sou do sertão mesmo. Uhum. Eu sou das raízes da agricultura familiar. Meus pais são agricultores familiares, minha mãe é agricultora também. Meus pais ainda moram na zona rural. Eu cresci na zona rural e só desviei um pouco a minha vida, porque quando chegou naquela fase de cursar o segundo grau, que agora é chamado de ensino médio, houve a oportunidade de estudar no Colégio Agrícola de Jundiaí, lá em Macaíba. Lá em 99, nós não tínhamos institutos federais espalhados por todas as regiões do Rio Grande do Norte. Tínhamos escolas técnicas, nós tínhamos a Escola Agrícola de Jundiaí, o IFRN Central, que era o Cefet, e o Cefet Mossoró, que hoje é o IFRN Mossoró. Então, se a gente quisesse estudar um curso profissionalizante, a gente tinha que sair das nossas cidades de origem. De Acari para Macaíba são 180 quilômetros, só para situar nossos ouvintes. Uhum. E eu, aos 15 anos, fui para a Escola Agrícola cursar o meu ensino médio integrado, né, concurso técnico em agropecuária. Fui aluno interno da Escola Agrícola de Jundiaí, que na época não era escola, era Colégio Agrícola de Jundiaí. Depois desses 3 anos lá, eu
me interessei pela área da zootecnia, fiz a graduação na UFRN. Hoje a graduação é em Jundiaí, mas na época era no Campo Central de Natal. Uhum. Nesse intervalo de tempo, eu fiz um concurso para trabalhar na CAERT. Fui aprovado, e aí fiquei conciliando trabalho e faculdade. Isso atrasou um pouco o meu processo, né, de formação. Eu passei 9 anos para concluir meu curso, porque nesse intervalo também houve o concurso da Emater em 2006 e eu fiz também para técnico extensionista de nível médio, por ter o curso técnico em agropecuária. E ainda atuei como extensionista 1 ano na Emater, lá no município de Timbaúba dos Batistas. É bem próximo a Caicó, 22, 25 quilômetros. Então tive essa experiência também. Foi quando em 2007, assim, aí concluí a graduação já né, em 2009. Quando eu concluí a graduação, eu já estava aqui no IF de Panguaçu, que eu fui aprovado Ah, aqui como técnico em agropecuária para atuar aqui na fazenda da nossa escola, que mais à frente a gente vai detalhar como é a sim, nossa escola aqui. sim, sim, E sim. aí de 2007 até 2012 eu atuei como técnico em agropecuária aqui no IFRN. 2 anos, 2010 a 2012, eu atuei no IF de Currais Novos. Lá tem um laticínio, né, que faz parte da estrutura do curso técnico em alimentos. Então, eu fui para Currais Novos e colaborei lá no laticínio. E em 2012, eu voltei aqui para Ipanguaçu como professor na área de produção animal, porque nessa época quando eu fui para Currais Novos, eu iniciei o meu mestrado em produção animal lá na Escola Agrícola de Jundiaí, que é um Uhum. programa vinculado com a UFESA, né, integrado. Concluí o mestrado em 2012, quando eu já tinha voltado para Ipanguaçu como docente. E quando foi em 2013, eu consegui já o acesso ao doutorado na UFESA, em Mossoró, no programa de Ciência Animal. E tive a oportunidade de um afastamento para cursar o doutorado, afastamento daqui do IF de Panguaçu, e cursei o doutorado entre 2013 e 2017 com essa oportunidade desse sanduíche dos Estados Unidos. E com essa ida para lá, a gente resolveu focar nessa área orgânica, já que a gente já atuava aqui no curso de agroecologia. Eu atuo especificamente aqui no campus do curso de agroecologia, focado na produção animal. Uhum. Não deixa de estar integrado com as outras áreas, mas a gente tem um foco mais especial na produção animal. Então, esse aí, sim. Então, aí voltei do doutorado em março de 2017, aí voltei, aí fui coordenador do curso técnico em agroecologia e fui me envolvendo mais com a instituição, fui vivenciando mais o aspecto administrativo do IFRN e submeti meu nome à direção-geral do campus no final de 2019 e fui candidato único aqui na escola. E desde abril do ano passado, desde 24 de abril, que estamos aqui colaborando como diretor-geral do campus. Já Uhum. adianto que um período muito difícil, porque assumi a direção já na pandemia, Nossa. e a pandemia dificultou muito todas as decisões e, consequentemente, dificultou as decisões, como dificultou os resultados também. Esperamos Uhum. que esse fim de 2022 seja mais interessante, que final de 2021 seja mais tranquilo e que 2022 a gente retome a uma realidade mais tranquila em sociedade de forma coletiva. Então, é um Ótimo. resumo. Fiz um resumo geral porque é muita coisa. É muita coisa, né? Uhum. Pois é, aí eu queria, professor, que você falasse um pouco sobre o teu estudo lá no doutorado relacionado à produção orgânica animal, o que foi que, assim, qual foi a tua tese, né, o que você estudou, e também um pouco vamos dizer assim, né, que você teve essa oportunidade de vivenciar, não é, essa discussão, essa temática da produção orgânica nos Estados Unidos. Então, eu queria que você também
colocasse um pouco qual é a diferença, como é vamos dizer assim, que essa temática está posta lá nos Estados Unidos, como é que você vê aqui no Brasil, enfim, não é um pouco essa, é a partir da tua vivência lá e da tua vivência aqui também, né? Um pouco isso. Certo. Bem, esse processo de doutorado, ele tem um vínculo desde a minha graduação. Desde a minha graduação que eu trabalhei com sistemas de produção de leite bovino. Na graduação, a gente trabalhou com qualidade de leite de animais zebuínos. No mestrado, a gente fez uma avaliação dos sistemas de produção de leite na região do Seridó. E no doutorado, a gente foi com esse foco de qualidade do leite e também avaliação dos sistemas de produção da bovinocultura orgânica na região nordeste dos Estados Unidos, porque quando eu entrei no doutorado, a gente entra com uma cabeça, né, com uma ideia, mas aí, depois que a gente entra, que começa a cursar disciplinas, começa a vivenciar outras linhas, começa a aparecer as oportunidades, que as oportunidades aparecem, e a gente precisa, além de esperar que elas apareçam, mas também ir em busca delas. E aí eu fui em busca disso, eu inseri dentro do meu desejo de, durante o doutorado, realizar um sanduíche em uma outra realidade, em outro país, em uma nova cultura. Me preparei para isso, fiz curso, me capacitei, porque só assim a gente consegue. Se a gente esperar assim, agora, é amanhã, não vai. Tem que percorrer uma certa estrada de capacitação para quando chegar a oportunidade, você estar preparado para enfrentar e conquistá-la também. Então, eu comecei a fazer contatos. Primeiramente, fui nos sites pesquisar as universidades de Portugal, porque em Portugal, você teria uma maior facilidade, teoricamente, pela questão da língua. Depois, eu vi que, com o avanço da minha preparação, eu poderia desbravar outras realidades. Aí eu comecei a fazer contato com professores de universidades da Holanda, eles sempre muito receptivos para receber a gente. Mas aí eu também encontrei essa oportunidade de um contato de um professor brasileiro que trabalhava justamente com rebanhos orgânicos lá nos Estados Unidos. E aí consegui esse link com ele, apresentei um pouco o que é que a gente pensava em fazer, ele disse se haveria essa possibilidade de fazer o estudo ou não. E aí a gente foi cultivando isso, foi desenvolvendo o processo, submetemos a CNPq, fomos aprovados, tivemos o apoio institucional e foram 13 meses de muito crescimento. Isso foi 2000 eu viajei em maio de 2015 e voltei em junho de 2016. Ah, tá certo. E aí foi todo mundo. Tem até uma história curiosa, porque quando eu conheci minha esposa, ela tinha um gato, que é a Fernanda. O gato foi também? O gato foi também, né? Então, teve várias dificuldades para a gente chegar até lá, porque, como a gente não sabia de todas as regras, né? A gente teve alguns impasses durante a viagem, e ele foi e voltou, e ainda convive conosco, tem 20 anos, completou agora em agosto. Tá com muitos cuidados médicos, mas ainda está bem de saúde. E aí nós fomos, isso foi muito bom para a gente, pessoalmente, profissionalmente também, e focando especificamente na experiência técnica da vivência lá, a gente pôde observar que como a cadeia do orgânico na América do Norte, né? Aí eu falo América do Norte porque o Canadá também é bem avançado na questão do orgânico, mas o desenvolvimento da cadeia do orgânico na América do Norte, e aí eu falo especificamente dos Estados Unidos, foi que eu estudei mais um pouco, ela teve início ali no início dos anos 90. E aí não só na pecuária, mas também na área vegetal, e vem só crescendo ao longo dos anos. E tive a oportunidade de ter contato com alguns produtores de leite orgânico, muitos sistemas, as fazendas que eu trabalhei, elas variavam de 10 vacas em lactação até 60, mais ou menos. E muitas dessas fazendas eram administradas pela própria família.
o marido, a esposa, um filho, uma Professor filha. Geraldo, que é interessante, né? Tipo assim, porque fazenda nos Estados Unidos tem uma outra conotação de fazenda aqui no Brasil, não é? Quer dizer, Isso, fazenda é uma propriedade média, não é? Que, isso. vamos dizer assim, é administrada e é tocada pela família, é considerada fazenda. Aqui a gente pensa, aliás, criou uma cultura de fazenda, é geralmente relacionado com latifúndio, com grande propriedade, com, né, acho que vale essa Isso. observação, né? E teve um caso específico que meu orientador, foi meu orientador de graduação, mestrado e doutorado, o professor Adriano Rangel, que inclusive foi professor da UFES e hoje está lá em Jundiaí. Ele foi fazer uma visita a gente lá para conhecer um pouco também da realidade, até para ter embasamento no processo de orientação. E nós fomos a um produtor que ele trabalhava, ele desenvolvia a atividade da pecuária de leite e tinha também a produção de ovos de um pequeno aviário que ele tinha. E ele tinha um galpão e ele fazia a ordenha dos animais, pegava aquele leite, produzia o queijo, produzia iogurte, os ovos também. Ele colocava nesse galpão e as pessoas que passavam numa estradinha regional mesmo, ali da região, no povoado, as pessoas mesmo iam lá, pegavam o produto e já deixavam o pagamento lá, sem nenhuma intermediação de Ó, ninguém. Então, um formato de comércio bem livre, em que, assim, uma relação de confiança muito grande e de contribuição mútua entre os moradores da região. Então, isso aí é uma realidade. Claro que ela não é realidade em todo o país, é mais no uhum. Nordeste, porque é uma região que tem uma caracterização menos influência da imigração, já está mais forte lá nos últimos anos, mas ainda uma cultura muito passada por gerações no país. Aí quando vai para a região leste do país, né, que tem as grandes fazendas de produção de grãos, grandes confinamentos, aí é uma realidade totalmente diferente. Então a gente escolheu o Nordeste justamente por isso, porque tinha essas fazendas menores e com esse perfil da agricultura orgânica. Mas eu participei de geralmente lá eles fazem reuniões em hotéis, junta os agricultores, aí ó, vai ser em tal hotel, aluga o salão do hotel e faz a reunião lá. E em uma das reuniões eu pude observar que eles têm uma capacidade não sei como, isso aí ficou um vazio para mim, eu não consegui saber como é que eles conquistavam aquilo, mas eles tinham uma noção muito grande de conservação do solo, de nutrição animal, de preservação das suas áreas, das suas propriedades. Então isso aí era uma base muito forte que eles tinham. Mas eu acredito também que pode estar relacionado a um programa em que algumas universidades americanas têm, de que eles têm profissionais na universidade, que atuam Uhum. exclusivamente como extensionistas. Eles atuam junto com os outros pesquisadores, mas ele é contratado como extensionista na universidade, e ele faz só extensão. Uhum. Então, Agora, talvez isso seja. foi possível você perceber se eles anteriormente eles faziam, tipo assim, a pecuária era convencional e eles fizeram a transição, ou se assim, eles sempre tiveram essa característica mais de uma produção tradicional, porque nos Estados Unidos também tem vamos dizer, essa diferença, tem produtores, agricultores que, vamos dizer assim, vivenciaram a modernização da agricultura, o processo muito convencional, químico, e posteriormente fizeram a transição. Né? Deu para perceber tipo assim, qual é o histórico desses produtores que você. Nem todos, mas os menores eu compreendi que os que eu visitei, que eu não visitei muitos, até porque eram nos 5 estados, então não tinha como ficar viajando para todos, mas os que eu conheci, alguns já tinham essa realidade, por serem pequenos, eles já tinham essa certa independência, né? E Uhum, já tinham essa visão. Outros fizeram conversão. uhum, Lá, inclusive, tem uma legislação orgânica voltada para a pecuária que tem umas peculiaridades muito importantes que precisam ser cumpridas. Por exemplo, na região Nordeste, o animal
precisa ficar pelo menos 120 dias do ano com a sua alimentação à base de volumoso no maior percentual, que eles chamam do graze season, que é um período do ano que o animal tem que ficar em pastejo. E aí, nesse regulamento orgânico, lá na região, dependendo do estado, essa graze season, ela varia de 120 a 150 dias, dependendo do estado, porque varia também ali a estação de primavera, verão, que dá maior capacidade de ter um pasto disponível. E eu pude observar também que eles fazem muito conservação de forragem. Muita conservação de forragem, porque no período do inverno não tem como o animal pastejar. Então, é um trabalho muito forte. E, além disso, a cadeia do orgânico também, a cadeia de suprimentos de orgânico, ela está muito mais forte do que a nossa. Por exemplo, se eu quisesse comprar o milho, a soja, outros produtos orgânicos para alimentação animal, eles não têm dificuldade de fornecimento, porque já tem uma cadeia estabelecida, coisa que a gente não consegue observar aqui ainda no nosso país. Homeopatia animal? Também, eu lembro muito que teve uma reunião lá que eles falaram, porque meu foco, como era mastite, né? Mastite, inflamação da glândula mamária, foi meu foco da tese. Eles usavam lá, eu estava na reunião, eles falando lá como é que controlava a mastite, eles não, a gente usa um xarope de maçã, que aí estimula a imunidade do animal e tal. Aí são várias receitas regionais, locais, que eles já usam e que na nossa realidade hoje, na produção vegetal nossa, agroecológica orgânica, a gente já tem um avanço maior, mas na produção animal a gente está um pouco mais lento. Eu acho também isso muito. Tem muito essa. A gente está muito preso ainda à questão animal. A questão vegetal, no caso, né? E eu acho que a transição agroecológica ela se dá quando a gente consegue unir o animal e o vegetal, né? Então, essa transição ela tem que necessariamente envolver a produção vegetal e a produção animal, interrelacionar, enfim, um pouco isso, acho que é muito interessante isso. Bem, aí atualmente, assim, aí veio. Eu sei que, logicamente, que com a função que você exerce agora, fica difícil, não é, assim, desenvolver atividades de pesquisa, extensão, mas, vamos dizer assim, quais foram as suas últimas atividades mais, assim, principais, centrais que você desenvolveu nessa área de produção animal, de pesquisa, de extensão? Isso. Na extensão, depois que eu voltei, eu tive uma forte inter-relação com a apicultura também, porque quando a gente pensa no sistema agroecológico, transição com diversas atividades, a apicultura e a meliponicultura estão inseridas também. Eu atuo aqui no campus como professor de apicultura e meliponicultura também, zootecnia geral. E a gente montou um grupo aqui, um núcleo de estudos em apicultura, que a gente desenvolveu um projeto de extensão. A ideia era a gente ir às escolas dos municípios da região do Vale do Açu. Essa etapa a gente fez em 2019. Sim. A gente fez em 2018, o NEAPS, que é o nosso núcleo de estudos em apicultura. A gente desenvolveu aqui em região local, visitação nas escolas nas comunidades aqui em volta do IF. Em 2020, a gente iria fazer no formato de as escolas estaduais de nono ano, nas turmas de nono ano, aqui de Angicos, de Açu, de Panguaçu, de Itajá, Carnaubais. Faríamos palestras educativas na escola e já divulgaríamos os nossos cursos técnicos aqui como uma contrapartida e um estímulo a esses alunos virem ao nosso campus, serem alunos nossos. Só que com a pandemia a gente fez isso virtual. A gente criou o canal do YouTube do NEAPS IP e fizemos várias palestras com temas vinculados à apicultura. Então, isso aí é uma linha de atuação que a gente tem aqui. Temos uma professora nossa que, inclusive, já é da UFESA, já fez doutorado na UFESA, e ela está assumindo as minhas disciplinas e está com um grande entusiasmo na apicultura e na meliponicultura. É a professora André? André. Muito boa. Ela esteve aqui essa semana, já pintou colmeia, já está organizando tudo, então, e tem o meu apoio.
e vamos ampliar o nosso apiário, estabelecer melhor o nosso meliponário Ah, e que vamos legal. construir. A gente está com um projeto parado de pesquisa que a gente está fazendo, vai fazer uma avaliação das características adaptativas de ovinos da raça Soinga. Nós estamos iniciando a criação aqui no campus. E terminamos agora de fechar um projeto para encaminhar para apreciação institucional, para inserção do CIND aqui na escola, animais da raça CIND, para a gente avaliar o desempenho aqui na região do Vale do Açu e no nosso sistema que nós temos aqui no campus. A gente avalia que é uma raça bem adaptada, que pode dar bons resultados. A gente hoje trabalha com o girolando, mas a gente quer testar outras raças para a gente ver e dar um retorno também para os criadores, para eles terem conhecimento da raça, observar os resultados que a gente pode adquirir aqui no nosso sistema. A gente trabalha com pastejo rotacionado, também temos uma área de sequeira em que os animais que não estão em reprodução ficam. Então, um manejo diferenciado, mas que não foge muito da realidade da pecuária aqui do Vale do Açu. E anualmente a gente vai, dependendo das oportunidades, lançando novas ideias. Uma ação que a gente vai implantar em breve, que não especificamente na minha área, mas a gente está fazendo aqui uma estação de tratamento de efluentes no campus. A obra começou agora, essa semana. E após o tratamento do efluente, a gente vai utilizar esse efluente em uma área de fruticultura e vamos fazer o monitoramento do desempenho dessa cultura, porque a gente fecha o ciclo, né? A gente faz o tratamento do efluente, dá a destinação correta e aplica na fruticultura. O excedente a gente vai utilizar no pasto. A gente espera que seja um projeto que possa ser uma referência também nessa área de reuso e tratamento de efluentes aqui na região. Uma região que precisa bastante, apesar de ter muita água, mas algumas destinações podem não ocorrer da forma adequada e com um simples tratamento você pode fazer um reuso numa atividade produtiva, seja para a produção animal, seja para a produção vegetal. Ótimo. Já começamos a entrar já na instituição, né, no IF de Panguaçu. Aí eu queria, então a gente já, você já devidamente apresentado, com um histórico, né, muito interessante. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre... Sobre o campus, né? Um pouco histórico, né? Assim, quando foi criado, não é? Como foi essa... Que eu queria, inclusive, fazer uma referência também, eu falei no Caporal, e eu utilizo bastante um artigo do Caporal que ele, nesse tempo ainda ele era da Terra, do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, e ele fez um artigo avaliando a Penater, né, a política nacional que foi lançada lá em 2000 e eu acho que 2004, por aí assim, né? E um artigo, ele avalia um pouco assim os desafios da concretização da Penater, né? E um das que eles colocava é essa necessidade de um novo profissionalismo, não é? De ter vamos dizer assim, instituições que tivessem um compromisso mais efetivo com essa ideia da agroecologia. Enfim, eu acho que foi nesse contexto ali de 2005 que foram criando... Foi quando teve até uma reestruturação muito forte da nossa EMATEC aqui no Rio Grande do Sul. Uhum. E também isso, quer dizer, em todos os campos da pesquisa e também da criação dos institutos federais com a agroecologia. Eu do GPEA, quer dizer, eu fico observando, tem muitos interlocutores de outros estados, né, e assim, tanto por exemplo, do IF de Panguaçu, tem muita gente que a gente dialoga, não é, estudante, professores, mas também de outros estados. Aí a gente percebe a quantidade de IFs de agroecologia que existe, né, que estão fazendo trabalhos muito interessantes. Então eu queria que você trazer um pouco assim, essa história do IF
de Ipanguaçu, né? Um pouco para a gente se localizar, né? Perfeito, eu vou tentar fazer dentro do conhecimento que eu já obtive até hoje, porque a cada dia a gente consegue absorver mais um pouco, mais uma história de uma pessoa que trabalhou aqui, que morou aqui. Mas a história aqui é que essa área aqui era do DENOX, ainda é do DENOX, na verdade, e da Secretaria do Patrimônio da União. E foi feita essa sessão ao IFRN. Antes do IFRN, aqui funcionou uma escola também, que era uma escola voltada para a capacitação dos moradores aqui da região do Vale. Era a escola cenecista. E depois, essa fazenda aqui, ela tinha um sistema de irrigação por calhas e por inundação. Então, hoje nós somos 133 hectares de área. Estamos aqui próximo ao município de Ipanguaçu, a 3 quilômetros. E a sul indo por fora da 25, por dentro que a gente chama indo pelo rio. Tem o estrada interno, dá em torno de 8 a 10 quilômetros. E o nosso público de alunos é de toda a região aqui, desde Macau, Porto do Mangue, já tivemos até alunos de Mossoró, Triunfo, Paraú, Lages. Então, a gente abrange um grande leque de municípios, e isso torna o nosso campus muito interessante, porque a gente consegue envolver várias realidades diferentes, realidades de cultura, realidades socioeconômicas, políticas também, que é importante, e isso adentra ao espaço do debate agroecológico. E estamos aqui este ano, quando a gente iniciou aqui, nós éramos Cefet, e quando foi em 2009 a gente se transformou em IFRN, através da lei e tal. Estamos em funcionamento aqui há 15 anos. No dia 25 de setembro deste ano, nós completamos 15 anos de funcionamento. Temos os cursos técnico e tecnólogo em agroecologia, temos o curso integrado em meio ambiente, informática e agroecologia. E aproveito e já faço a propaganda que para os cursos integrados, as inscrições estão abertas até o dia 7 de novembro. Quem está concluindo o 9º ano e tem interesse em estudar aqui, se inscreva. A gente agradece e estamos aqui preparados para recebê-los. Além nós temos o AgroEja, em agroecologia, temos o curso de licenciatura em informática, temos o curso de licenciatura em química e temos o curso subsequente em manutenção e suporte em informática. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum. Além deste, a gente realiza cursos de capacitação, inclusive em 2018 nós fizemos um curso de capacitação em agricultura orgânica em parceria com a Emater para colaborar na formação das equipes da Emater da região. A gente considera um sucesso. Hoje a gente tem uma parceria boa com a Emater aqui na região, estamos juntamente com o professor Paulo Sidney e o Núcleo de Estudos em Agroecologia, estamos desenvolvendo 2 projetos de prática profissional, tanto de alunos que estão concluindo, quanto alunos recém-formados. Esses alunos estão desde Apodi até Natal, e de Itajá, Ipanguaçu, Açu. E, por curiosidade, na semana passada eu fui para uma reunião lá no Sindicato dos Agricultores em Açu, e mais ou menos umas 30 pessoas, em torno de 8, tinham sido alunos aqui do nosso campus, na agroecologia. E aí estão inseridos em Secretaria Municipal de Agricultura, projetos independentes, na Emater. E isso demonstra que o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui na nossa instituição tem dado frutos. E eu falo sempre que construir a ciência é um processo lento. A agroecologia é uma jovem criança, né? Uma jovem criança, talvez um bebê ainda, tem muito chão pela frente ainda. Quando a gente compara com outras ciências ligadas às ciências agrárias, agronomia, veterinária, zootecnia, engenharia florestal e outras, eles já tiveram um tempo de maturação. Lógico, de investimento, né? De muito investimento. Exatamente. Então, nós estamos investindo agora na agroecologia, que é um desafio grande. Às vezes, a gente
recebe alguns feedbacks, alguns retornos de que não tem como produzir na agroecologia porque não dá certo. E aí a gente começa a analisar em que cenários isso está acontecendo. Eu tenho refletido bastante como profissional, como educador, porque a gente, em certo momento, a gente só pensa em formar para que as pessoas sejam empregados do empregador, né? Mas de uns anos para cá eu tenho refletido que a gente tem que capacitar o profissional para ele ter autonomia. Ele pode ser um empregado, mas ele pode ser um empreendedor também, seja individual, seja na sua comunidade, seja na sua própria família, na sua própria propriedade. É isso que a gente tem tentado, pelo menos, construir aqui no nosso campus. E eu digo também que essa realidade ela não muda do dia para a noite. Isso vai passar 3 ou 4 gerações para que a gente comece a ver realmente o fruto o fruto da árvore da semente que a gente plantou aqui no nosso campus. Já temos muitos. A realidade de curso técnico integrado e também subsequentes ou superior também, às vezes o profissional recebe a titulação, não atua na sua área, mas o conhecimento foi repassado para ele e no momento oportuno, que ele tem uma certa dificuldade, ele pode voltar para a área e seguir naquela área de formação. As oportunidades sempre aparecem, principalmente, vou até relacionar com o momento atual em que nós estamos vivenciando. Né? Um momento em que você tem uma inflação elevada, um desemprego elevado, se você tiver uma formação bem consolidada, você tem caminhos para trilhar de forma independente, sem estar submisso a realidades mercadológicas mais tradicionais. Então, voltando para a realidade do campus, o campus, estamos há 15 anos em funcionamento, temos uma área de 133 hectares, 30% dela é nossa reserva legal, o restante a gente ocupa com produção animal, produção vegetal, unidades técnicas demonstrativas, e aí nós temos produção de mudas, temos uma horta, setor da horta, temos unidades técnicas demonstrativas que foram implantadas em um projeto em parceria com o CNPq, pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia. Nós temos núcleo de estudo de prática profissional em agropecuária, nós temos outros núcleos ligados, por exemplo, à educação popular, à cultura regional. Então, é uma diversidade tão grande que quando a gente vai formando essa teia e unindo esses pontos, a gente termina que um curso de agroecologia, ele começa a se integrar com o curso de meio ambiente, que se integra com o curso de química, que puxa o curso de informática, e a gente termina que o aluno que passa aqui em um certo curso, ele termina vivenciando até outras práticas de outros cursos, que não necessariamente... Vivenciando a instituição, não é? Quer dizer... Vivenciando a instituição. É tanto que os alunos dizem que a casa deles é aqui, a casa dos pais é a segunda casa. Legal. Muito bom, muito bom. Isso, assim, eu estava também, quando estava preparando esse roteiro, eu estava me lembrando assim, porque não é para quem não é da região, o IF de Ipanguaçu, ele está inserido nessa região do Vale do Açu, que foi a região da modernização da agricultura convencional, da fruticultura irrigada, quimificada, enfim. Não é? E, quer dizer, e esse contraponto de criação de uma instituição, não é, de agroecologia no Vale do Açu, eu acho que tem eu acho que está sendo e tem uma contribuição extremamente importante para acenar também, assim, no aspecto da região, uma alternativa, um processo de transição, de conversão, não é, assim, eu acho que e mais em sintonia com as questões atuais hoje, ambientais, e aí quando você estava falando, quer dizer, o curso de meio ambiente, eu acho que a agroecologia tem muito essa característica do agro e da ecologia, desse encontro das ciências agrárias com a ecologia, né, que eu acho que esse é o desafio enquanto ciência, inclusive, né, como é que a gente
produz conservando e conserva produzindo. Eu acho que esse desafio está posto, né? Assim, e as instituições de ensino, de pesquisa, de extensão têm um papel muito determinante nesse processo de geração de conhecimento. Então, eu estava lembrando um pouco assim, o IF, né, está inserido em uma região que, algum tempo atrás, era visto como agricultura viável, moderna, era essa muito, vamos dizer assim, contrária aos princípios da agroecologia. Né? Então, eu acho Isso. que isso... E nessa linha, professor Joaquim, a gente não tem como dizer assim, a agroecologia irá predominar aqui na região, porque a gente sabe que no curto prazo isso não tem como acontecer. Mas a gente entra em uma linha de formação e de demonstração, porque o que acontece? Normalmente, eu, eu já acompanhei algumas empresas que se instalaram aqui e já saíram, e o que acontece normalmente? O pequeno agricultor, ele se torna empregado da grande empresa. Ah, não estou falando como regra geral, mas acontece. Ele está em um local que ele poderia estar atuando na agricultura, mas aí quando chega a empresa, ele vem atuar na empresa, né, que está instalada na região, e ele passa a ser um assalariado, que às vezes tem uma jornada de trabalho até um pouco. Para quem trabalha no campo, você trabalha 8 horas no campo direto, é puxado, né? Principalmente nesse período agora do ano, que é muito quente, está muito quente. Eu ando pelo campus aqui, já estou com meu chapéu aqui e que o sol está puxado aqui. Então, a gente tem um papel institucional de formar os diversos atores, independente de qual a visão. Mas, assim, a gente pode ofertar uma autonomia a esse agricultor que está num programa de assentamento aqui na região. Nós temos Sim, várias sim. comunidades rurais aqui. Então, a gente tem esse papel de mostrar essa oportunidade a ele, dele ter a geração de alimento na sua própria propriedade, ter a sua subsistência com alimento de qualidade e também ter o excedente para ele comercializar. Tá. O que falta, na minha avaliação, de uma forma geral, na nossa região, é nós fortalecermos as relações cooperativistas e associativistas. E isso abre muito o nosso canal para o pequeno produtor. Hoje mesmo eu fui à Sul participar de uma palestra que foi promovida e organizada pelo SEBRAE, junto ao Programa Agro Nordeste, que era focada para os agricultores, para eles se organizarem desde o planejamento da produção até certificações das agências reguladoras de sanidade. E no estado pode ser o município, no município pode ser o sistema SIM, no estado através do IDIARNE, no federal o MAPA, para que aquele produto tenha garantia sanitária para o fornecimento nos programas de compra direta, programa de alimentação escolar, que é o programa de aquisição de alimentos, que inclusive nós aqui no IFRN Campos de Panguaçu, a gente adquire produtos da agricultura familiar também. E para que o produtor não fique apenas preso nesses programas governamentais de comercialização, ele começa a organizar o seu produto de uma forma que ele desenvolva a confiança no mercado. E aí eu já faço um link com o trabalho que o GPE vem fazendo, com o que o Joaquim vem fazendo também, que são as feiras agroecológicas, que isso gera uma fidelidade comercial e de segurança alimentar entre o agricultor que está produzindo aquele alimento e aquele consumidor que toda semana está lá demandando aquele produto para alimentar a sua família. Então, isso é o nosso papel. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Assim, você não vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ter uma tranquilidade, vai conseguir sobreviver, manter sua unidade produtiva funcionando, Mas você consegue dar tem educação aos seus possibilidade de ter uma filhos. vida digna, né? Exatamente. Tem É, condição de produzir seus filhos isso para não uma é boa pouca, educação. isso não é pouca coisa. Você ter uma vida digna não é pouca coisa nesse, vamos dizer assim, nesse caos, nessa conjuntura que a gente vive de tanto desemprego e sem perspectiva. Então, acho que é muito importante. Eu acho que essa, vamos dizer,
a construção de uma outra narrativa de possibilidade de uma outra agricultura, porque o que eu estava pensando, professor, é que assim, esse modelo da modernização da agricultura, ele marginalizou muito a agricultura familiar. É como se ela não fosse viável, como se ela não tivesse espaço, né? Enfim, eu acho que, vamos dizer assim, eu acho que essa abordagem sobre a agroecologia, sobre agricultura familiar, camponesa, cooperativismo, organização, eu acho que ele abre consumo consciente, quer dizer, eu acho que abre um processo novo de transição, né, de transição dos agricultores começarem a acreditar nas suas possibilidades, das instituições, da sociedade, apostar mais nos agricultores locais, na produção local, um alimento limpo. Então, enfim. Né? Eu estou vendo aqui o Paulo Sidney, né, o professor, fez um comentário, né, que diz assim, ter um diretor do campo que defende e aposta na agroecologia tem sido importante para tornar o campus uma referência nesse campo, no território e no estado, não é? No estado do Rio Grande do Norte. Então, eu acho que esse aspecto também ele é muito importante. Assim, a gente que trabalha com o conhecimento, com a educação, quer dizer, isso que você falou, é um processo educativo, é um processo que pode ser lento, mas eu acho que a gente começa a ver alguns sinais de que tem futuro, de que eu acho que permite um pouco esse processo. E também, professor, aqui, é um processo que ele não impede outras linhas de desenvolvimento científico. Né? A agroecologia, a gente vai construindo e cada ciência tem seu espaço. Uhum. Naturalmente, vai havendo essa acomodação e o perfil de sociedade é quem vai definindo como irá ter esse desfecho lá mais à frente. A gente não pode desanimar. E aí eu trago uma outra questão que está muito relacionada com a atualidade, que é, por exemplo, a relação de produção e conservação. Né? A gente tem que trabalhar muito isso. Nós estamos aqui no coração do semiárido, com várias áreas em processo de desertificação. Uhum. A cobertura do solo, a cobertura vegetal na nossa região, independente de qual parte do estado, ela está ficando cada vez menor. E a gente precisa se unir nesse processo de recomposição das nossas áreas. Porque isso afeta todo mundo. E afeta qualquer sistema. A gente está vendo hoje no país que estamos passando por uma crise hídrica, que recentemente tivemos algumas chuvas na região sul e sudeste, que melhoraram um pouco, mas ainda estamos em estado de atenção. E a gente não pode ficar desvinculado de outras realidades. A gente acha que estamos fazendo de uma forma que vai ajudar a contribuir, outros locais têm que estar ajudando também. Inclusive, e aí, por exemplo, aqui nós temos, sempre foi muito conhecido aqui na região do Vale, que nós temos solo e água de qualidade. Mas só que a gente já tem aqui, pela nossa vivência, identificado que em algumas regiões aqui do Vale, nós já estamos tendo dificuldade de existir essa água de qualidade. E também a disponibilidade dela. Algumas comunidades têm dificuldade de um acesso à água que não tenha alguma carga de sais para a sua atividade econômica ou para o seu consumo. Então, isso numa região que é conhecida estadualmente e até regionalmente como uma região de solo e água de qualidade. Exatamente. Mas em alguns pontos a gente já tem dificuldade. Então a gente tem que pensar sobre isso também, porque isso pode ter um processo de aceleração muito rápido. Porque eu acho que esse cenário que está sendo, esse diagnóstico que está sendo construído mundialmente, né, e localmente, das mudanças climáticas, da crise ambiental, quer dizer, não é algo para daqui a 50, daqui a 100 anos, é algo que já está atingindo o cotidiano nosso, o processo produtivo. Então, quer dizer, vamos dizer, essa perspectiva de instituições que tenha no seu cerne
fomentar, não é, produção sustentável, agroecológica, de pensar a transição, de pensar os agricultores locais, não é, o papel dele, o que eles podem, eu acho que isso porque era isso mais ou menos, acho que a gente já está chegando para o final, quer dizer, isso que, não é, que eu queria realçar, não é? É esse papel da construção do conhecimento, não é? Quer dizer, a gente trabalhar também a agroecologia nesse campo da ciência, de que e a ciência precisa pesquisa, precisa investigação, precisa formação, não é? Porque essa ciência convencional da agricultura moderna, ela teve todo um grande investimento, a Embrapa, as próprias instituições, as ciências agrárias, né, de AESAN, né, que foi criado, não é, o Azemater, era para o crédito bancário, não é? Então, é muito importante a gente apostar, não é que existe um modelo, mas é a gente apostar que existe, que a gente vai construir um conhecimento diferenciado, um conhecimento que esteja em condições, que esteja na altura dos desafios que a humanidade está enfrentando no século XXI. Eu acho que esse olhar para frente... Eu só queria, Geraldo, para passar para você, eu acho que é o Henrique, eu acho que ele conhece, Henrique Machado, ele disse que ele está produzindo sorgo, né, em Panguaçu, então eu acho que deve estar trabalhando também, talvez, aí com produção animal, alguma coisa. Eric Machado. Eric. Opa, Eric Machado, Eric, desculpa. Ele fez zootecnia comigo e fez veterinário também na UFES. Um abraço para todos que estão acompanhando. Não dá para ver todos os comentários aqui. Eu também sou ruim, mas eu vi aqui alguns também, né, assim, os que eu vi. Mas eu queria que você comentasse um pouco esse desafio da gente apostar na construção do conhecimento, né? Assim, eu acho que, por exemplo, que esse é o papel central do IF, da UFESA, como é que a gente auxilia, não é, nesse processo de um outro conhecimento mais sustentável, mais inclusivo, mais adaptado às nossas condições locais. Né? Antes de responder, eu lembrei aqui de uma coisa que está relacionada à evolução. Quando lá em 91, 89, alguma coisa assim, eu era criança, eu lembro de um veículo de um órgão de assistência, não lembro mais qual era, chegando lá no sítio do meu avô para entregar mudas de algaroba. Né? E hoje a algaroba está disseminada no Nordeste, em determinadas regiões ela perdeu o controle. Né? Claro que ela tem um poder madeireiro muito interessante para algumas atividades econômicas, tem também para a produção animal, mas se você não manejar a algaroba, ela domina as áreas, exatamente, principalmente as áreas que nós temos de melhores solos. É muito então, invasora. É uma ciência que era apostada, uma aposta lá na década de 80, início de 90, e que hoje não é mais. Então, essa evolução é comum. Né? É comum de acontecer na ciência, a gente tem que incorporá-la. E aí o que eu falo em relação à agroecologia, a essa relação do agro, né, das relações comerciais e produtivas no ambiente da agricultura, e aí focando na agroecologia, a palavra que eu uso é maturação. A gente precisa maturar o processo científico que está sendo construído, porque ele vai trazer novas ideias, novas técnicas, e isso vai começando a demonstrar resultado. Quantos quintais produtivos nós já temos em muitos locais, em algumas comunidades? Quantas criações de galinha agroecológica? Quantas feiras agroecológicas a gente vê? Quantas feiras agroecológicas a gente já tem? Né? Então, isso é um processo. E aí a palavra que eu uso é um processo de maturação e também de paciência. Porque a ciência ela não se constrói em 1 ano, 5 anos, 15. Ela tem um período de maturação e que a gente precisa acreditar. Professor Geraldo, eu queria agradecer muito a sua disposição, a sua aula aqui para a gente, o seu depoimento. Eu acho muito interessante, tanto assim da sua vida pessoal, do seu processo de formação, como da instituição do IF de Panguaçu.
né? E desejar que a gente faça outros encontros, talvez presenciais, do GPEA, do IF, né? Enfim, e agradecer muito. Essa live ela vai ficar disponível no perfil do GPEA e também vamos levar para o canal do GPEA no YouTube, né? Eu, inclusive, faço o convite às pessoas a entrarem também lá no canal, a se inscreverem, enfim. Aí a gente reforçar também a comunicação em agroecologia. Tá bom? Então, muito obrigado, um abraço grande. Eu acho que já estou vendo aqui, porque o tempo já está acabando, né? Tá estourando. Já acabou. Enfim, a gente queria te agradecer muito, não é, a tua disposição. Eu que agradeço, foi muito agradável a conversa, agradecer a quem Foi. nos acompanhou, quem vai assistir depois, e estaremos sempre abertos aqui para debater, para conversar, porque é assim que a gente troca ideias e constrói conhecimento. Em breve, nós faremos alguns eventos aqui no campus para que a gente possa abrir a instituição para que as pessoas venham conhecer. Claro que isso não é agora, é planejamento para o segundo semestre de 2022. Mas esse é o nosso papel e também buscar parcerias com os nossos outros colegas institucionais de ensino, de pesquisa, de extensão, do Sistema S e tentar construir esse conhecimento conjuntamente, porque sozinho a gente não consegue seguir sozinho. Então, professor Joaquim, muito obrigado e obrigado a todos que nos acompanharam também. Um abraço a todos também. Tchau, gente. Boa noite.